Muito bem, mulheres. Então, vamos lá. Depois eu abro aqui para a gente se apresentar, tá bom? Entre nós aqui tem uma amiga muito querida minha, que é a Sabrina, ela mora em Sorocaba, é uma das amizades novas que Deus me deu aí nesses últimos anos, e ela vai fazer companhia aqui para a gente. Deus abençoe todos nós. Então, vamos lá. O que o livro de Provérbios, que a gente pode aprender sobre a mulher virtuosa do livro de Provérbios? Primeiro, assim, os primeiros versículos aqui, a mãe do Lemuel vai dizer para ele não gastar todo o dinheiro dele com as mulheres, porque os reis, né, antigamente tinham, era permitido, né, ele ter várias mulheres, concubinas, e ele gastava fortunas, né, para satisfazer os desejos das mulheres. E um outro conselho que ela vai dar aqui é sobre a bebida, sobre para eles não se embriagarem, porque sob o efeito da bebida, muita desgraça pode acontecer, tá certo? Os relacionamentos acabam, são destruídos, aqueles que estão sob o efeito do álcool, eles cometem atrocidades, eles são facilmente enganados. Naquela época, né, os reis, eles viviam participando de banquetes e tinha ali vinho à vontade. E quantas atrocidades foram cometidas, se a gente for lembrar, acho que é o rei Herodes, né, que degolou, cortou a cabeça do João Batista, porque a filha lá esqueci da mulher lá, que era a mulher do Herodes, embriagou, ele estava embriagado e ela pediu a cabeça do João Batista numa bandeja, né? E aí ele consentiu, e ele não podia voltar, né, atrás com a palavra dele, mas ele estava o quê? Sob efeito de álcool. Então é um exemplo de o quão prejudicial é a bebida alcoólica, né? A bebida forte, e a gente tem que se livrar, evitar realmente dessa. A Bíblia fala que assim, a bebida não é pecado, né? O beber não é pecado, o que é pecado é você embriagar-se. Então, ao invés de você correr o risco de perder o controle, ter o domínio próprio sobre a bebida, é melhor a gente se abster, né? A própria palavra diz que tudo me é lícito, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, o consumo de bebida alcoólica é uma dessas, né? Um desses que é melhor a gente se abster, porque é difícil ter controle, tá certo? Tem pessoas que realmente não têm controle. E vamos lá, mulher virtuosa. É, Primeira, primeira característica que eu queria chamar a atenção sobre esse estudo é que essas características da mulher virtuosa, elas podem ser aprendidas. Mesmo que a gente não tenha algumas delas, né? Mas a gente pode se desejar se tornar cada vez mais preciosa ao próprio Deus para gerar esta mulher em nós, né? Essas características, essas virtudes da mulher virtuosa que é citada em Provérbios, gerar algumas características em nós. Eu não sei se essa mulher de fato existiu lá na época, né, que foi escrito, mas aqui estão algumas características que nós podemos desejar tê-las, tá bom? Então, vou começar aqui a ler o provérbio. Então, diz assim, ó. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubins. Deixa eu só ler aqui, ó. Mulher virtuosa, vou ler da minha Bíblia que é mais fácil. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, o que esses primeiros versículos, ele dá ênfase ao homem, né? Que o homem que achar, que tiver a sorte de encontrar essa mulher, né? Ele será um homem muito feliz. Ele está dando ênfase aqui que o homem que encontrar essa mulher será um homem de muita sorte, tá certo?
E as pessoas que ainda são solteiras, aqui no meio de nós que só eu sou a única solteira, né, aí é a Gertrudes, o resto todas já são casadas, né. Mas quando a gente está falando aqui para solteiras, e talvez a gente acha que o marido, né, não merece, que o seu marido não merece essa maravilha, né, de toda mulher. Então, primeiro o que que eu quero chamar atenção aqui, primeiro a gente tem que ser, né, se tornar para ter. Então eu falo isso mais para as pessoas, para as mulheres, solteiras ou viúvas, divorciadas, para a gente se tornar, né, esta mulher virtuosa, para ter alguém que realmente veja essas virtudes em nós. Então, mais do que esperar que alguém, reconheça em nós, é a gente realmente procurar ter essas virtudes aqui desta mulher virtuosa, tá. E uma das características principais dessa mulher aqui nesses versos, é que ela é uma mulher que inspira confiança, tá certo. Aqui ela fala que é uma mulher que inspira, o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Então, o que que eu ia destacar? A relação de confiança, ela é a relação, principalmente a confiança conjugal, ela é construída onde? Na confiança, tá certo? Quando a gente tem serenidade, é um ambiente que não tem ciúmes, não tem medo, não tem traição. O marido confia nesta mulher. Então, o quanto nós temos, né, contribuído para um ambiente de confiança dentro do nosso lar, da nossa família. Então, a mulher, uma das virtudes desta mulher, ela é confiável, tá certo? A outra Um outro ponto aqui, escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os de casa e dá a tarefa às suas servas. Então, aqui a gente pode observar que essa mulher, ela não é uma mulher preguiçosa, tá certo? Ela é uma mulher que ela cuida da casa dela, é ela que cuida da casa dela, da ordem, que ela fala das servas, né? Ela tinha servas, não tinha uma só, ela tinha várias. Mas ela que cuida da casa dela, ela que manda na casa dela, ou seja, não é a mãe que manda na casa dela, não é a irmã, nem a amiga, né? E ela é que determina como a casa dela vai ser conduzida. Então, ela tem uma liderança dentro, né, da casa dela. Então, ela tem uma liderança e ela tem uma saber quem ela é. Deixa eu ver, tem alguém querendo entrar aqui. Ai, cadê? Sumiu. Então, ela tem uma liderança na casa dela. Então, quem manda, ela é uma administradora, né? Porque ela administra aqui a casa dela, ela dá ordem. Por mais que ela tenha alguém para fazer as coisas, quem determina o que vai ser feito, quais são as prioridades, é ela, né? Diante da casa dela. Então, ela administra bem a sua casa. Tá fazendo sentido aí para vocês? Então, nós já vimos aqui que é uma mulher que inspira confiança, é uma mulher que ela administra a sua casa, né, ela é uma administradora do seu lar, tá certo? Ela que comanda a sua casa. E agora continuando aqui, no versículo 16. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Então, olha, veja que interessante, né? Eh, Quando a gente fala da mulher da Bíblia, a maioria das pessoas acham que é aquela mulher, submissa, que não trabalha, ou seja, que só cuida
do lar, dos filhos, do marido, tá certo? É totalmente submissa ao marido em relação a às questões de é a dona de casa, né, só dona de casa, como diz a Sabrina aqui. E nós vemos aqui já que vemos naquela época, e de acordo com o Provérbios, que essa mulher virtuosa, uma das virtudes que ela tem, ela é trabalhadora, ela é empresária, ela é empreendedora, tá certo? Então, ela, além de cuidar da sua casa, controlar, administrar o seu lar, tá certo? Ela manter a casa dela em ordem, ela sabia o quê? Sabia negociar. Ela era uma mulher informada, não era uma mulher fútil, né, que só fala, pensa em comprar, em promoções. Ela sabia poupar, né, certo? Mais uma vez falando que ela não era preguiçosa, ela trabalhava com vontade, tinha vigor físico, sabia administrar os seus recursos e, mais o importante, além de tudo isso, ainda tinha disposição para o seu marido de noite. Ou seja, ela tinha muita energia, tá certo? Então, ela tinha muita energia aqui, porque além de trabalhar, ainda tinha a energia para o seu marido. Então, olha que interessante, né, nós podemos sim, né, mulheres, não é errado nós trabalharmos, não é errado, né, nós queremos prosperar, ser empresária, empreendermos, trabalhar fora, tá certo? Então, desde já dessa época, a mulher virtuosa, ela já era empreendedora e empresária. Então, olha, uma mulher para a gente se espelhar, né, realmente nessa questão de empreender. Aí vamos continuando aqui. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Então, essa mulher aqui, ela faz o que precisa fazer. Ela é generosa e, além de tudo, além de trabalhar, além de cuidar da sua casa, ela ainda era uma mulher generosa, porque ela fala aqui, ó, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Deixa eu ver a minha versão aqui, o que que ela está falando. Cadê aqui? Verso 20. Tem uma outra versão que fala aqui, abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Então, aqui, além de ser generosa, não é só generosa com os seus bens, porque nós também temos que administrar, né? Eh, os nossos bens de forma que a gente consiga, além de satisfazer as nossas necessidades, da nossa família, nós também suprimos as necessidades do nosso próximo, não só materialmente, mas aqui ele está falando os aflitos, a gente pode entender o quê? Que ela era uma pessoa, uma conselheira, que também ajudava na questão emocional, né, ela fornecia ajuda ao aflito. Então, a mulher virtuosa, ela, além de ser generosa contribuindo para materialmente, né, para suprir as necessidades do próximo, ela também tem uma boa palavra, uma palavra amiga, ajuda aquele que está aflito, necessidade da alma, aquele que está emocionalmente aflito. Tá certo? Ela não é egoísta, né, ela é generosa. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Então, aqui nós podemos tirar várias coisas aqui dessa passagem, né? Primeiro, que ela é uma mulher precavida, tá certo? Ela é uma mulher precavida porque ela não espera chegar o inverno, né?
Porque naquela época não era só, sabe, chegava o inverno, eu vou lá na loja e compro a roupa que eu quero, tá certo? Então tinha tinha que se precaver com antecedência. Então aqui ela não receava quando chegasse o inverno, por quê? Ela já tinha lá para os seus familiares, para os seus filhos, os agasalhos que iam abrigá-los dos frios, né, suficientes para cobrir a sua casa, para proteger do inverno, do frio. Então ela era uma mulher precavida, previdente, ela se antecipava às provisões. Então ela é organizada, tinha tempo para tudo e inclusive para ela, porque a gente for ver aqui, ó, ele fala assim, veste de força e dignidade. Tem uma versão que fala que ela cingia os lombos com força e fortalece os seus braços. Quer dizer o quê? Esta mulher, ela cuidava de si mesma. Então, se fosse nos dias de hoje, fosse essa mulher, ela ia para academia, né? Puxava ferro aqui, ó. Ela fazia atividade física. Então, esta mulher, além de tudo que ela, né, nós já vimos que ela fazia aqui, ela cuidava do seu próprio corpo. Ela cuidava o quê? Da sua autoimagem. Então aqui também ele fala aqui que o seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre a autoridade da terra. Então, assim, ela era uma mulher elegante, era uma mulher, bem cuidada e que também, além de se cuidar, ela cuidava dos seus, tá certo? Aqui também está falando aqui que ela para falar que o marido olha para ela. Por quê? Vamos falar, eu vi uma pregação de um pastor que ele falou assim, que o homem naturalmente, ele é o homem que olha, né, que vê com os olhos, e ele vai reparar. Ele sempre vai reparar na sua mulher, por mais que a gente, não aceite, ou que a gente ignore, que a gente acha que não, o homem, o nosso marido, ele sempre vai reparar em você. Então, a primeira mulher que ele vai reparar, com quem é que ele está lá todo dia, acorda, passa o dia, deita, ele vai reparar em quem? Em você. Então, nós mulheres precisamos fazer com que, assim, os nossos maridos continuem, sintam-se encantados por quem? Pela gente, né? Não pelas mulheres do mundo, não pelas mulheres que estão lá fora, porque eles reparam, né? Não adianta a gente cair no querer se enganar, que eles não reparam nas outras mulheres, porque eles é natureza do homem, tá certo? O homem é físico, é visual. Então, nós precisamos, quem mais precisa atrair a atenção do seu marido, quem é? É você mesma, tá certo? Então, aprendamos aqui com a mulher virtuosa. Ela era uma mulher elegante, ela vestia-se com elegância. E aqui vão falar, elegante, ela tinha dinheiro, né? Provavelmente era uma mulher de muitas posses, só por, né? Porque ela tinha tantas servas, né? Mas vamos fazer um adendo aqui, né? A gente não precisa ser rica para ser elegante, tá certo? Nós só não muitas vezes nós não sabemos usar as poucas roupas que nós temos de uma forma elegante. E às vezes também, muitas mulheres se vestem de uma forma inapropriada, né, tanto para ficar em casa quanto para sair. E essa mulher não, ela não vai para qualquer lugar vestida de qualquer jeito, ela tem bom gosto. E vamos falar, bom gosto não depende de você ter muitas roupas ou roupas chiques, tá certo? Eu sigo uma mulher no Instagram, o nome dela é Sônia Forcos, tem um nome esquisito, mas ela aqui ó, a Sabina diz que um amigo uma vez disse que as mulheres casadas devem se arrumar até para ficar em casa, porque na época do namoro ela se arrumava e depois que casa fica com roupa de ficar em casa. É isso mesmo, dorme com aquela camiseta lá a camiseta de eleição, né, a gente às vezes tudo bem, a gente quer ficar à vontade, tá certo, mas tem roupas melhores para a gente ficar à vontade, né, a gente não precisa passar aperto, passar sofrimento para ficar elegante. Porque, gente, não tem jeito, o homem ele vai reparar, ele repara em você. Presta atenção, se a gente está acostumada a ficar de qualquer jeito em casa, veste uma roupa melhor.
Você vai ver como ele vai comentar, ele vai reparar. Então, aí você vai ver como ele repara em você, tá certo? E às vezes, é como eu falei, não precisa ter muito dinheiro para ser elegante e se vestir de uma forma ter bom senso para se vestir. Que mais que eu posso colocar e também o cuidado, né, com a sua autoimagem. A mulher virtuosa, ela cuida da sua autoimagem, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, porque imagina, como é que ela vai dar conta, de fazer tudo isso que ela faz, que ela quer fazer e que ela tem sim, nós temos capacidade para isso, né. Deus nos fez assim, não é que eu não imagino, eu não vejo assim que a mulher, quando a gente fala que a mulher é multitarefa, multifunções, faz várias coisas ao mesmo tempo, nós somos assim porque Deus nos fez assim, tá certo? Ah, vale lembrar o quê? Lá na criação, quando Deus fez o homem, isso o pastor, eu vi um pastor também falando. Quando Deus fez o homem, Adão, ele pôs a mão no barro, certo? Ele fez o Adão do barro, tá certo? E aí, por último, a última criação de Deus foi quem? Foi a mulher. Então, ou seja, ele fechou com uma coroa, né, toda a criação dele. E ele nos fez da onde? Do osso. Então, como o pastor falou, ele foi uma matéria melhorada, tá certo? Adão ele fez do barro e a mulher ele já fez do osso. Então, nós somos feitos de uma matéria melhorada, tá certo? Então, nós temos características diferentes dos homens e tá tudo bem da gente fazer várias coisas, né? A gente só não pode esquecer de se cuidar, porque como é que você vai cuidar do outro se você não cuidar de você mesma, se você não tiver o autocuidado, não só do seu corpo, né, do seu físico, mas também das suas emoções, tá ok? Então, não deixe de se cuidar da sua autoimagem, das suas emoções. E também de você estudar, porque ela falou aqui, né, que ela era uma mulher bem informada. Então, assim, também vai estudar, vai se informar, vai estar sempre aprendendo algo novo. Isso aqui isso é uma virtude. Aí vamos continuar aqui no meu esboço que eu fiz aqui. Assim, é, é uma mulher, vamos lá ler aqui. Ela também é uma mulher que educa, né? Ela fala com sabedoria e ensina com amor. Ela é uma mulher educadora. Aqui no verso 26, ela fala assim, ó, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Então a mulher, ela é a mulher sábia, ela edifica a sua casa, como já diz, né, em outro versículo da palavra, que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola a destrói. Então a mulher de Provérbios, aqui a mulher virtuosa, ela educa e instrui com sabedoria. Então, ela ensina os filhos, né? Ela ajuda a construir o caráter dos seus filhos. Então, como é importante as mães que conseguem ficar com seus filhos, né, criar os seus filhos nos primeiros anos de vida, como isso é importante. Muitas mulheres veem isso como um peso, um fardo, porque querem de qualquer jeito trabalhar, ou às vezes têm realmente que trabalhar, porque tem famílias que se a mulher não for trabalhar, os filhos passam fome, mas aí fica aquela culpa, né, da gente ter que sair para trabalhar e não poder ficar com os nossos filhos. Então, como é importante, como é digno e como assim, muito precioso quando a mulher consegue fazer parte do crescimento, dos primeiros anos de crescimento do seu filho, e instruir com sabedoria e amor, porque isso vai fazer uma total diferença para a estabilidade emocional dos seus filhos, tá certo? E eu por mim, assim, eu tenho um dos pesares que eu tenho foi de realmente não ter parado, né, quando eu tive o meu filho, para poder estar com ele mais tempo. Mas, enfim, já passou, não adianta a gente ficar, né, chorando o leite derramado, aquela coisa, quando a gente eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu pude, né, com o que eu tinha naquela época, com o que eu sabia, com quem eu era, né, a Márcia de 33 anos atrás, é uma Márcia totalmente diferente de hoje em dia.
Mas essa mulher, ela é uma mulher educadora. Então, uma das virtudes da mulher, ela é educadora, educa com sabedoria e amor. É uma mulher bondosa, né, porque ela olha para o outro, então a mulher ela tem essa característica, né, de sempre colocar o outro em primeiro lugar, de priorizar o outro, principalmente os filhos, tá certo? Quantas vezes, eu já vi muito isso na minha mãe, quando nós éramos, né, menores, que não tinha muitos recursos, era pobre, aí tinha lá a mistura, quantas vezes, assim, eu já vi minha mãe ficar sem mistura ou ficar com o menor pedaço da mistura para deixar os filhos comerem. Então a mulher ela sempre vai se privar para poder dar o que ela tiver de melhor para os seus filhos. Então essa mulher ela é bondosa. Além de ser generosa com os de fora, ela é muito bondosa com o com os seus, né, com os seus filhos. Aqui também no verso 25, ela é piedosa, como que ela fala aqui que já falamos, né, que ela a enganosa é a formosura. O o que que a gente está falando aqui, ó? Deixa eu só ver se eu estou chegando no final aqui. Aqui, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então, que o verso que nos ensina aqui? Que é bom sim, a formosura, nós sermos belas, nós nos cuidarmos, mas também a gente não pode exagerar com isso. Por quê? A idade vai vir, né, a gente não pode ter não podemos ser vaidosas ao excesso de achar que a nossa beleza ela é prioritária, porque a idade como diz aqui, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, quando nós não podemos nos esquecer também da nossa parte espiritual. É mais né, maior formosura é quando nós somos cheias do Espírito, quando nós somos mulheres tementes a Deus, né? Nós tememos ao Senhor. O que que é temer a Deus? É ter medo? Não. Temer ao Senhor é ter um extremo respeito ao Senhor, é você considerar Deus na sua vida, saber que que existe um Deus na sua vida, que você é a imagem e semelhança de Deus, que você deve procurar sim ter uma intimidade, um relacionamento com Ele, porque a nossa beleza, a nossa formosura vai passar, mas e o efeito do tempo vai chegar, tá certo? Não tem jeito, para todas nós. A velhice vai chegar, as rugas, vai tudo cair, por mais que você, quando você tiver dinheiro para ir levantando uma coisa ali, outra, não tem jeito. Uma hora tudo vai, vai se deformar. E o que que vai ficar? Vão ficar as suas virtudes. As pessoas vão te reconhecer pelo que você fez, pelo que você representou na vida delas, tá certo? Você, na sua velhice, você vai ter pessoas que vão te elogiar, por quê? Porque você investiu na vida do seu marido, você investiu na vida dos seus filhos, você investiu na sociedade, você ajudou pessoas. Então, no final da nossa vida, o que que vai prevalecer? A nossa formosura? Não. A nossa beleza física? Não. Mas é nós sermos elogiadas por Deus, porque nós somos mulheres tementes a Deus, e elogiadas por nossos filhos. Então, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Tá certo? Então, aí fica uma reflexão para nós. O que que nós temos plantado, principalmente dentro da nossa casa, para com os nossos filhos, com o nosso marido, ia falar os nossos maridos, não, né? O nosso marido, o marido de vocês e o meu futuro marido, tá certo? Será que nós vamos ser louvados pelas nossas obras? Como nós seremos lembradas? Tá certo? Porque a nossa vida vai passar, né, nós vamos morrer, todos nós aqui vamos morrer um dia.
Mas você não vai morrer, porque se as suas obras ficarem, se você for lembrada pela sua posteridade, pelas suas virtudes, pela mulher que você foi, por aquilo que você plantou durante a sua vida. E, por final aqui, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa sobre essa mulher virtuosa. Ah, sim, ela é abençoadora, não podia esquecer disso aqui. Verso 12, isso aqui é muito importante para nós. Verso 12 diz assim, ó: ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então fala aqui que a mulher virtuosa, ela faz bem, né, ao seu marido todos os dias da sua vida. Então vamos tirar aqui que assim, a mulher ela é abençoadora. Ela faz bem e não mal. A mulher, ela é uma aliviadora de tensão, e não o contrário. Em outros capítulos aqui de Provérbios, ele fala várias vezes, né, os livros de Provérbios aqui que eu estive estudando esse mês, ele fala muito lá que assim, é melhor morar no telhado do que na mesma casa que a mulher rochosa. É melhor ficar morar no deserto do que na mesma casa da mulher que fica reclamando. A mulher que fica lá reclamando é como se fosse uma goteira que não para, sabe? Uma torneira aberta lá, uma água que fica pingando. Então aquele ele chama atenção. Então assim, será que nós eu não sei se todo o tempo, né, eu acho que nós todos aqui, acho que não. Mas será como que tem sido as nossas palavras? Será que a gente tem, reclamado demais? Será que como é que tem sido a convivência, né, conosco? Nós, no papel de mulheres, de mães, de esposa. Será que muitas vezes o homem, eu já vi, né, pessoas falarem que o homem, ele, assim, fica encontrando um monte de desculpa. Pode sair. Ô, Cê, Deus abençoe, viu? Depois pode voltar aqui, ou ficar ouvindo, tá bom? Um beijo, tchau. Então, assim, a gente prestar atenção nas coisas, nas nossas atitudes, né, do jeito que a gente fala, para não se tornar essa mulher indesejável. Que às vezes o marido, ele prefere ficar fora de casa ou chegar tarde para não vir e passar, né, horas com a gente, porque vai chegar em casa só mulher reclamando das coisas, e como aquela goteira lá que não para de gotejar, ficar fazendo barulho. Então, ela é uma mulher abençoadora. Então, eu acho que isso são os ensinos, essas são as virtudes desta mulher que nós podemos aqui tirar do livro de Provérbios, né? São muitas as virtudes e é aquilo que eu falei no começo, né? Vou abrir quem quiser comentar aí. Essas virtudes não quer dizer que nós tenhamos todas elas, mas essas características, essas virtudes, elas podem e devem ser aprendidas por nós. Queremos ser mulheres virtuosas, tá certo? Que os nossos maridos tenham prazer, nos elogiem, tenham prazer da nossa companhia, que os nossos filhos nos elogiem também. E queremos deixar bons frutos, né? Nós também temos que buscar constantemente nos tornarmos pessoas e mulheres melhores do que nós somos, e nada como nos inspirar, tá certo? Na palavra de Deus, esperar que na Bíblia, que é nesse capítulo 31 aqui de Provérbios. Fez sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Alguém quiser abrir o microfone, a câmera aí para falar, comentar alguma coisa? O que é mais difícil para vocês dessas virtudes, dessas características? Usar estratégias. Mas então, mulheres, assim, ó, quero dizer que vocês são mulheres preciosas, vocês são virtuosas, tá? Vocês são capacitadas por Deus, tá? Em Deus nós podemos todas as coisas. Deus nos dá a liberdade no Espírito Santo para agirmos, né? E termos interesse em buscar e praticar a instrução.
tá certo? Então busquem sempre, como diz a mulher de Provérbios também lá, que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola a destrói. Então, que sejamos sempre mulheres sábias em busca da sabedoria do alto, né. Eu aprendi assim, ó, nós temos a sabedoria, vertical, que é a sabedoria que a gente busca em Deus, essa é na sua palavra, né, quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente ouve, tem um relacionamento com Deus. E temos a sabedoria horizontal. A sabedoria horizontal é o quê? Aquela que a gente adquire através dos estudos, das instruções, dos cursos, mentorias, quando você aprende com outras pessoas, tá? Então, que nós sejamos mulheres sábias, virtuosas, realmente sempre em busca de sabedoria, tá bom? E que você é mulher preciosa, sim, vale mais do que rubis. Tenho você, cada uma de vocês, conheço cada uma de vocês e eu sei da virtude que vocês têm, tá bom? Então, espero que tenha contribuído aí para a vida de vocês, tá certo? E vamos juntos aí crescer em graça e sabedoria. Boa noite. Deus abençoe vocês. Amém. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, Dila. Deus abençoe, viu? Eu vou deixar gravado lá no YouTube, depois você assiste. Um beijo. Tchau, tchau.